Sejam todos muito bem-vindos. Saímos do capítulo 4, onde a exaltação de Deus foi proclamada. Nós vimos isso no último sermão. Deus se encontra em seu trono, de onde ele governa todas as coisas. Esse é o quadro do capítulo 4. Ele tem todo o poder, tem toda a autoridade, ele está sobre tudo, sobre todos. Ele tem dignidade, ele é chamado de digno. Está lá no capítulo 4, no último cântico. Tu és digno. Assim começa o último cântico do capítulo 4, em referência a Deus. A terra, o cosmo, toda a criação, tudo está em agitação constante diante desse Deus que é todo poderoso. Nós enfrentamos calamidades que são, às vezes, de ordem natural, às vezes provocadas por nós, mas seja qual for o caso, é por causa do pecado que se abate sobre a criação. Nós vivemos sob a perseguição de doenças, de guerras, de ideologias, de violência. Quem não tem receio de andar em alguns lugares do Rio, se não em todos. Nós vivemos sob alguns sustos, injustiças, malignidades, traições. Vivemos sob essas condições que são humanas e às vezes a gente olha para cima e se pergunta onde é que está Deus. A resposta vem de uma verdade que é repetida à exaustão nessa igreja. Ele continua assentado em seu alto e sublime trono. Assim Isaías o viu, e assim também João está vendo, viu em detalhes no capítulo 4. E agora nós vamos entrar numa outra fase da revelação. Nós ainda não estamos olhando os eventos que serão dispostos na revelação, mas nós estamos sendo preparados por João para isso. Primeiro, ele apresenta o Cordeiro, exalta o Cordeiro na sua doxologia inicial. Depois ele recebe ordem de escrever para 7 igrejas, para cada uma carta ele escreve. Nós entendemos que cada carta tem caráter universal, para além da igreja local, tudo aquilo representa também uma exortação e também um afago para todas as igrejas ao longo da história. Mas agora, nós estamos entendendo melhor qual é o papel do Deus Todo-Poderoso, capítulo 4, e nós vamos olhar agora para o Cordeiro de Deus, no capítulo 5. A partir daí, a partir do capítulo 6, nós vamos entrar num outro momento do livro de Apocalipse, em que elementos extraordinários vão ser postos na letra e nas páginas desse livro. Mas volto a dizer, os sermões dos domingos são sermões expositivos. Para estudar a doutrina da escatologia, nós estamos fazendo isso às quintas-feiras, à noite, aqui às 20 horas. Apocalipse traz, portanto, o capítulo 4, a imagem de Deus no seu trono, num lugar de honra, de dignidade, de glória. E agora vamos entrar no capítulo 5, esse que acabamos de ler, que vai nos apresentar o Cordeiro de Deus, aquele que era conhecido desde a antiguidade como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que se levanta desde o começo e é apregoado desde o proto-evangelho, lá de Gênesis 3,15, quando nós depois sabemos que era com relação a ele que se falava. Ele mesmo é a palavra viva do Senhor e depois é apresentado assim, no virar da história, quando o auge da revelação chega e ele vem até nós como Deus encarnado, e João começa dizendo, não no Apocalipse, mas no Evangelho que ele escreve, que ele, o Senhor Jesus, é o Logos, a palavra de Deus, o discurso de Deus, que é vivo. É pela palavra que Deus faz todas as coisas, e depois nós entendemos por Paulo que é por ele e através dele que tudo é criado. Portanto, o Pai ordena o ato criador, mas é o Filho quem é o executor, no sentido de ele ser a projeção da palavra viva do próprio Pai. Ele é um vencedor absoluto, toda a autoridade é dada a ele nos céus e na terra.
E o ato vicário de Cristo na consumação dos tempos faz com que ele receba essa autoridade, que ele próprio diz que recebeu, mas durante um tempo, né, não havia uma compreensão clara, completa do que isso representava para nós. O capítulo 4 e o capítulo 5 são muito parecidos. O capítulo 4 fala de Deus Pai, o 5 de Jesus Cristo. No 4 diz que Deus está sentado no seu trono, versos 2 e 9. Mas o Cordeiro também está sentado no trono, capítulo 5, versículos 1, 7 e 13. As 4 criaturas viventes aparecem diante de Deus Pai no versículo 6 do capítulo 4. As 4 criaturas viventes aparecem diante do Filho, do Cristo. No capítulo 5 também, nos versículos 6, 8, 11 e 14. E assim vai, nós temos os 24 anciãos que vêm diante do Pai e depois os 24 anciãos que se apresentam diante do Cordeiro. Eles se prostram e adoram o Pai e depois se prostram e adoram o Filho. O Pai é chamado de digno no versículo 11 do capítulo 4. O Filho é chamado de digno no versículo 9 e no versículo 12 do capítulo 5. Ao Pai é dito que ele criou todas as coisas, no versículo 11 do capítulo 4. E ao Cordeiro é dito que ele cria todas as criaturas, lá no finalzinho do capítulo 5. Existe quase que um espelhamento entre esses dois capítulos, o que no final de tudo vai nos mostrar o quão iguais, o quão isônomos são o Pai e o Filho nesse movimento da Trindade Santa. Vamos entrar então no texto propriamente dito. Os 6 primeiros versículos tratam do livro selado e do Cordeiro. A primeira coisa que nós temos que ver é que é apresentado logo no início um livro que está selado, ele está fechado, ele está vedado, e ele está na mão direita daquele que está no trono. Existe uma série de simbologias no livro de Apocalipse que é claro que as pessoas do primeiro século entenderam melhor do que nós. A gente precisa parar um pouquinho para entender isso. Mas a mão direita simboliza, ao longo do texto bíblico, a autoridade, o poder. E havia uma história que corria entre os judeus do primeiro século, aliás, desde antes disso, que desde a derrota, desde a destruição de Jerusalém lá atrás, antes daquele período silencioso, no último período de escravidão dos hebreus, quando ali Jerusalém foi praticamente toda ela destruída, havia uma mitologia que andava entre os judeus, dizendo que quando Jerusalém foi destruída, Deus, o Pai, pegou a sua mão direita e botou para trás dele. E eles acreditavam, de certa maneira, nisso, ou seja, Deus encolheu a sua mão de autoridade, de poder, e os judeus estavam naquela situação porque a mão de autoridade, de poder de Deus estava encolhida, escondida atrás dele. Quando João diz que o Senhor estende a sua mão e que na sua mão direita estava um livro, esse livro fechado, lacrado com 7 selos, escrito por dentro e por fora, ele também estava dizendo para aqueles que ainda não tinham entendido bem a mensagem cristã e que tinham uma espécie de mitologia embutida no seu coração: olha, não é bem assim. E mesmo se fosse, a visão que eu vi é que a mão direita dele, a mão de autoridade e de poder, está estendida, e nessa mão tem alguma coisa que é importante para nós. Aquele livro estava selado, ele era na forma de rolo. Estamos lá no primeiro século, não era assim como nós temos hoje, era um rolo, e havia 7 selos. E por que 7 selos? E a gente pensa logo, bom, porque 7 no Apocalipse tem aquela ideia de completude, de coisa boa, de coisa perfeita. Sim, isso é verdade. E poderíamos levar para isso. No entanto, no tempo do Império Romano, isso se estende até o 3º, 4º século. Enquanto temos o Império Romano, havia uma lei que dizia que o testamento de herança deveria ter 7 selos, não poderia ser aberto enquanto aquele que fez o testamento estivesse vivo,
e cada um dos selos seria acompanhado por uma testemunha. E aquele testamento só poderia ser aberto depois da morte de quem o fez. Quando João também usa essa imagem, um livro, um rolo fechado com 7 selos, diante de um Deus que, feito homem, morre e que agora aquilo ali vai ser aberto, ele tem o direito também institucional, dentro das leis que eram conhecidas naquele tempo, de romper aqueles selos e de ler o que estava lá dentro. Ainda não chegou a hora. Mas João está preparando o coração dos leitores do primeiro século, porque isso vai aparecer em algum momento. Ele estava escrito por dentro e por fora. O plano divino da salvação estava na sua plenitude, sendo demonstrado ali. O decreto, o juízo e a misericórdia de Deus estavam contidos num livro que ainda não era sabido o seu conteúdo. Lá em Ezequiel 2, do versículo 9 até o comecinho do capítulo 3, diz assim: Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Eu não estou lendo Apocalipse, estou lendo Ezequiel. Ela o desenrolou diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais. Nós ainda não sabemos no Apocalipse, mas Ezequiel está nos dando um spoiler. Ainda me disse, filho do homem, coma o que está aí diante de você, coma esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer e me disse, filho do homem, coma e encha o seu estômago com esse rolo que eu lhe dou. Eu o comi e na minha boca era doce como mel. E nós vemos a incrível semelhança entre Ezequiel 2, a partir do versículo 9, e Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Esse livro selado, como eu disse para vocês, é uma mensagem ainda não realizada, por isso que ele está selado. E havia o porquê aquele livro ainda não ter sido aberto. E ele ter sido escrito por dentro e por fora era um símbolo claro de uma revelação que era perfeita, era completa, era total. O que seria logo desvendado? Aquela mensagem ainda não tinha sido revelada, realizada, mas quando nós vamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 15 até 17, há 2 anos atrás nós pregamos Hebreus inteiro aqui. Não sei se você lembra desses versículos, mas veja o que diz. Por isso mesmo, falando do Senhor Jesus, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Prestem atenção agora, porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Era sobre isso que eu estava falando. Isso era tão comum para o cidadão do primeiro século que o autor aos Hebreus já tinha escrito a respeito disso. E nós estamos agora diante de um testamento que precisa ser desvendado e quem fez o testamento já tem o direito de ler, mas estavam procurando quem seria digno para abrir aquilo. Você sabe que a igreja de São Cristóvão também é cultura, né? Antigamente, era muito caro você escrever. Era muito difícil. E você sabe como é que é o nome de um documento, um rolo escrito por dentro e por fora? Isso era relativamente comum. Se você quer saber, anota aí, até para aquelas brincadeiras de forca, você pode anotar. O nome disso era opistógrafo. Levei meia hora para achar isso, mas é opistógrafo. Então, nosso culto também é cultura. Esse era um documento relativamente comum, em que, por causa da dificuldade
de você obter material, você escrevia ele todo por dentro, depois você escrevia ele todo por fora, aí você fazia o rolo e você guardava, ou no caso, você selava. Ali estava o símbolo de uma revelação perfeita. Ali estava aquilo que o Senhor queria nos dizer. Mas abrir os selos e abrir a realidade do que estava contido naquele livro não dependia de força, não dependia de poder, porque não bastava ter força e poder para romper aqueles selos. Dependia de dignidade, dependia de algo que trazia para quem era considerado digno a suficiência de substituir o Deus Todo-Poderoso e poder romper aqueles selos sem ser por isso castigado. É por isso que, quando começam a perguntar, cadê quem é digno? Quem vai ser digno de abrir os selos? João olha para um lado, olha para o outro, olha querubins, serafins, anciãos, seres viventes, e ninguém é considerado digno. E ele começa a chorar na sua visão, porque como é que pode algo tão precioso, algo com uma revelação que nós ainda não sabemos, e ninguém vai poder abrir? Se esses seres fantásticos que eu estou vendo agora não podem abrir, quem é que vai abrir esse rolo? Quem é que vai abrir esse livro? Quem é que vai me contar o que está lá dentro? E ele começa a chorar copiosamente. E por digno, nós entendemos aqui, nesse texto, alguém que pudesse substituir os atos perfeitos, santos e totais de um único Deus que é todo-poderoso. Quem é que vai poder substituir Deus? Quem pode substituir? Ninguém em toda a criação tem dignidade para isso, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. O problema em tudo isso é que ninguém podia abrir o livro. E João nos dá uma imagem, nesse momento, da totalidade da criação de Deus. Porque ele vasculha tudo, nem em cima, nem embaixo, nem no subterrâneo, em lugar nenhum. Há um só ser vivente que seja digno para abrir aqueles selos e desvendar o que está no livro. Lá em Filipenses 2,10 nós lemos que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E Paulo parece que já trazia também um spoiler, porque João está dizendo, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra há alguém considerado digno para abrir aqueles selos. Mas quando nós juntamos a informação, nós já sabemos que todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, teria pelo menos um diante do qual deveria se curvar. E esse era Jesus Cristo. As três classes de seres inteligentes que alguns autores, alguns comentaristas trazem, são as seguintes. Lá no céu, quando o autor fala do céu, quando os autores neotestamentários falam do céu, eles estão falando dos querubins, estão falando dos serafins, dos milhões e milhões de anjos, os anjos fiéis ao Senhor, os arcanjos. Naturalmente, também nos céus se fala dos seres humanos remidos pelo poder de Cristo e que estarão naquela estrutura celeste. Na terra, são todos os seres humanos. Somos nós que estamos aqui. Os comentaristas estão falando apenas dos seres com inteligência, não de todos os seres criados. E debaixo da terra, simbolicamente falando, são todos os condenados à perdição eterna, são tanto seres humanos perdidos quanto anjos caídos, em todas as suas categorias de hostes demoníacas. Então, quando o Novo Testamento fala de céu, de terra e de debaixo da terra, ele está falando de toda a estrutura celeste, de toda a estrutura infernal e de toda a estrutura natural, falando de seres que podem cognitivamente entender a mensagem do Evangelho. João chora nesse momento. Ele é acalmado por um dos anciãos, que olha para ele, o acalma
falando a respeito do leão da tribo de Judá, o leão de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro que foi morto, e atrela essas imagens ao Cristo que venceu e que é digno. Quando a dignidade é atrelada àquele que venceu, João começa a se acalmar. Ele é acalmado pela voz daquele ancião, que diz que aquele que venceu, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. A vitória do povo de Deus passa a depender exclusivamente do seu rei poderoso, o leão que descende da tribo de Judá. Está lá em Gênesis 49, a partir do versículo 8, você vê por que ele é chamado de leão de Judá. Depende da descendência de Davi, Salmo 89, a partir do versículo 1, você vê isso. Porque é da descendência de Davi que vai brotar algo como se fosse uma raiz que vai deixar o seu broto aparente. Isaías 11, versículo 1, fala disso. Mas, paradoxalmente, aquele que é portentoso, aquele que é grande, o leão, a raiz de Davi, o descendente do grande rei, ele, para vencer, ele não vence lutando, ele vence morrendo. Ele vem como servo humilde e se coloca diante da própria morte. E ele morre não como um martírio vazio, ele morre porque outros teriam que morrer, mas a morte daqueles outros não resolveria o seu problema. Esse que é o vencedor, para vencer ele morre, e ele morre em lugar daqueles que haverão de viver com ele. Ele os resgata por meio do seu sangue. E se não fosse o resgate feito pelo sacrifício vicário, libertando os cativos como a verdadeira Páscoa, sobre a qual 1 Coríntios 5 fala, ele é a verdadeira Páscoa. Se alguém perguntar para você, você celebra a Páscoa? Você vai dizer assim, sim, na minha igreja a gente chama de Domingo da Ressurreição, mas eu celebro a Páscoa, que é Cristo, a verdadeira Páscoa, sobre quem Paulo fala. E por isso agora ele é digno, é por causa de tudo isso, ele se torna digno. E ele se torna digno reinando. Aquele que é poderoso, todo-poderoso, ele se coloca como servo, ele morre, e porque ele morre, ele vence e ele volta a ser rei nessa nossa visão. Ele nunca deixou de ser, mas a nossa visão limitada como seres humanos, parece que a gente vê o Senhor descendo da sua glória, fazendo-se pior do que nós na história humana, e depois, por causa da sua vitória, voltando até a sua glória. É como se ele tivesse deixado de ser Deus, mas ele não deixou. E ele se manifesta ali reinando sobre tudo e sobre todos, com todo o poder. E é por isso que diz ali, ele tem 7 chifres. Essa é a simbologia da totalidade do poder. Apocalipse é um livro de símbolos. Ele tem toda a sabedoria sobre si, e isso diretamente fala dos 7 olhos. Se você quiser tirar dúvida disso, vai lá em Zacarias 3, Zacarias 4, e você vai ver que essa é a condição, ele sabe todas as coisas, ele tem toda a sabedoria, e ele tem a plena, total, completa unção do Espírito Santo, e é isso que quer dizer que ele está ali junto aos 7 Espíritos de Deus. Então ele é todo poderoso, ele é todo sapiente, e ele é totalmente ungido para fazer aquilo que ele tem que fazer. Amém? Aí João descobre, tem um que é digno. Ele para de chorar, ele olha. Quando anunciam que o leão de Judá, a raiz de Davi está ali, quando ele olha, ele dá de cara com o cordeiro com cara de quem tinha sido morto. Mas é esse cordeiro, que é muito mais do que um rei nosso, humano, que vai vindicar o ser rei de todo o universo e vai ser digno de abrir aqueles selos e nos mostrar o que tem lá dentro.
Até o final do capítulo, a partir do versículo 7, nós teremos aqui a adoração que é dada a esse que se descobre que é digno. Uma vez que a dúvida saiu, olha, nós temos um que é digno. O que eu devo fazer com aquele que é suficientemente digno para substituir o próprio Deus? Ele tem a suficiência do poder e da dignidade para estar no lugar de Deus. É porque ele é o próprio Deus. O que a gente faz com Deus? A gente adora Deus. O leão venceu, mas é o cordeiro que vai receber essa autoridade plena da parte de Deus. E o cordeiro vai encerrar a história. Nós ainda temos muitos capítulos de Apocalipse, mas o fato é que quebrar, partir esses selos e ver o que está ali dentro é a promulgação do juízo de Deus e a determinação do fim da história, como nós a conhecemos. E isso tudo vai começar a ser exposto na abertura desses selos. Ele vai abrir um por um. E um por um ele vai dizer o que significa. Ele vai revelar. E o versículo 7, que diz: o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ali é quando ele recebe toda a autoridade que lhe é dada. É como se ele tivesse sido instituído, instalado como gestor, como governador pleno. Ele recebe a autoridade que ele conquista pela consumação da sua obra. E agora ele está diante do trono, no centro, diante do trono, ladeado pelos anciãos e pelos seres viventes. E ali ele estende a sua mão e pega da mão de autoridade daquele que lhe estendeu o livro para a sua posse. Agora ele está de posse do livro. Jesus havia dito que compartilhava o mesmo trono com o Pai. Está lá em 3:21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus já tinha dito que compartilhava a sua posição real junto com o Pai. E agora aquilo se torna visível, se torna real diante dos olhos de João que via aquela revelação. E aí nós temos um processo de adoração. 3 novos cânticos. Aliás, a turma da música podia pegar os cânticos de Apocalipse e musicar todos eles, né? O que vocês acham? Gostaram? Ninguém gostou, então não precisa não. Já tem 2? Musicados por nós? Ah, então. Tem que ser inédito. São novos cânticos. Novas melodias. A adoração começa a ser ampliada. E eu não sei se vocês perceberam isso. Eu, quando leio essas coisas, eu fico viajando. Eu tenho uma mente muito fértil, vou confessar a vocês. E eu fico imaginando coisas. Tá? Por isso que daqui a uns 2 anos eu tenho que começar a tomar uns remedinhos para ficar sossegado. Mas eu começo a imaginar coisas. E quando eu olhei, quando eu estava lendo, preparando, lá no começo da semana, esse esboço, eu olhei esses 3 cânticos, olhei quem cantava, quem estava ministrando cada um dos 3 cânticos. E eu percebi que isso aqui é como se fosse uma sinfonia. É como se a gente, de vez em quando, a turma aqui vai ao teatro, né, ver ópera, enfim. É como se a gente estivesse numa grande apresentação e vai num crescendo. Começa e vai sendo ampliado até que nós vamos chegar num grande finale do último cântico. Nesse primeiro cântico, os seres viventes e os 24 anciãos, que são o primeiro e o segundo círculo ao redor do trono. Isso nós vimos no capítulo 4. Entre os versículos 8 e 10, eles começam a entoar um cântico, e a primeira coisa que eles falam naquele cântico é declarar pela adoração que João tinha acabado de descobrir: ele é digno. Vamos sossegar a nossa alma, sossegar o nosso coração, porque o único digno foi mostrado, ele apareceu, ele está aqui,
está ali diante do trono, acabou de estender a mão e pegar o livro da mão daquele que estava no trono. Ele está aqui, vamos adorar o que é digno. E começam a cantar esse novo cântico, que quando nós vamos ler isso aqui lá atrás, como foi escrito no original, esse novo cântico, ele tem uma ideia de cântico inédito, cântico que traz novidades. É como se eles estivessem compondo ao mesmo tempo em que já cantavam. É como se o próprio Deus estivesse dando a eles aquelas letras, porque eles já cantavam na perfeição de um novo cântico. E aqueles seres vivos, viventes, e os anciãos começam a cantar. Mas antes que eles cantassem, nós temos ali a aparição das harpas. Havia instrumentos. Tem uma harpa ali. Temos que arranjar uma harpa aqui para a igreja, né? Tinha uma harpa. Mas o mais curioso é que junto com as harpas, e cada um deles tinha uma harpa, e cada um deles tinha uma taça de ouro, cheia de incenso, que eram as orações dos santos. Dessas taças subia um aroma que agradava a Deus. O Salmo 141, versículo 2 diz assim: suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Essa é uma imagem que é claramente percebida neste momento aqui. João mostra orações que são feitas na simplicidade de uma vida cotidiana de gente como eu e você, que de alguma maneira, de alguma forma, Deus quis estabelecer uma simbologia dizendo: a sua oração não é jogada fora, ela não vai com o vento, ela é depositada na presença de Deus, porque ela já chega lá agradando a Deus. Você não tem mais que levar um boi para a igreja. Você imagina a gente agora tendo que carregar boi, ovelha, cabrito, degolar tudo aqui na frente. Graças a Deus isso acabou. Não temos mais que levar sacrifícios. No entanto, o nosso incenso, que a gente não põe mais naquele fogareiro que havia ali no templo, no tabernáculo, depois no templo, não é mais para botar as ervas aromáticas ali no incenso, é para a gente orar, é para a gente adorar ao Senhor, e, no entanto, as nossas orações agradam tanto a Deus que sobem cheirando bem diante do Senhor. Isso não quer dizer que Ele vai responder a você como você quer, na hora que você quer. Isso quer dizer que o fato de você orar agradou a Deus. As nossas orações aqui, pela simbologia, estão em elementos depositários nobres. Eles estavam lá no ambiente do culto a Deus, lá no Antigo Testamento. E agora estão nas mãos de seres poderosos que estão diante do trono de Deus, apresentando as nossas orações. E aí esse cântico novo surge. Nesse novo cântico há 3 partes. Há uma parte que trata do valor do cordeiro, ou seja, a sua dignidade. Há uma parte que trata da obra salvífica do cordeiro. E a terceira parte fala dos efeitos sobre os seguidores do cordeiro. E o cordeiro, por seu sacrifício, provou de uma vez por todas que era digno de destravar o curso final da história. E aqueles seres celestes estão em polvorosa, em grande louvor e adoração diante daquele que é digno. Aí entra o segundo movimento, a partir do versículo 11. Porque os seres viventes e os 24 anciãos continuam ali, só que chegam anjos. E os instrumentos somem, vira um grande coral. Não se faz mais menção de instrumentos daqui por diante. Juntam-se os anjos e formam aquele coro, milhões e milhares de anjos cantando com voz forte. Uma clara confirmação lá de Daniel 7, versículo
10, a segunda parte que diz assim: milhares e milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Clemente de Roma, um dos pais da igreja, escreveu cartas também para algumas igrejas, não são canônicas, mas na sua primeira carta que ele escreveu para a igreja de Corinto, ele diz o seguinte: a Escritura diz, confirmando tudo isso, 10.000 vezes, 10.000 estavam ao redor dele, e milhares de milhares ministravam a ele e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a criação está cheia de sua glória. E vamos, portanto, reunir-nos conscienciosamente, em harmonia, clamar a ele fervorosamente, como uma boca, para que sejamos participantes de suas grandes e gloriosas promessas. E com essa orientação pastoral, lá do terceiro século, Clemente de Roma, se não me falha a memória, foi o terceiro século, ele nos convida, primeiro convida aquela igreja, e depois a nós a compreendermos a dimensão do que acontece no céu no momento de uma adoração verdadeira perante o Senhor. O convite desse pai da igreja era que os crentes compreendessem a dimensão do que estava acontecendo no céu, para que nós trouxéssemos para a nossa vida o princípio de podermos adorar enquanto aqui estivermos, na unidade de um só corpo, de um só espírito, perante Ele, porque é isso que nós vamos fazer pela eternidade. É isso que nós vamos ver na eternidade. E nós precisamos começar aqui. Vem a alegria dos anjos na adoração. Nesse segundo cântico, que também começa falando da dignidade do Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto. E assim começa. Eles estão maravilhados com a salvação que foi provida pelo Cordeiro. Você pode ver isso lá em 1 Pedro 1,12, como os anjos estavam extasiados com a obra de Cristo. Talvez eles sejam os mesmos anjos, ou da mesma classe, que se alegram por um pecador que se arrepende. Lucas 15:7. Porque foi Jesus quem disse, lá em Lucas 15:10, um pouco depois do que eu acabei de falar, que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eles são os mensageiros de Deus. Hebreus vai nos falar disso. São servos dos filhos de Deus que herdarão a terra. Esses seres fantásticos, mensageiros de Deus, a Bíblia também diz que serão percebidos por nós como servos dos santos de Deus. Eles cantam com grande alegria, em alta voz, porque a salvação se completou sobre os eleitos de Deus. E eles aí falam das qualidades plenas de Deus que são atribuídas ao Cordeiro. E eles atribuem 7 elementos. Também nos falando da completude, da perfeição. Eles falam do poder, da riqueza, da sabedoria, da força, da honra, da glória e do louvor. Muito parecido com 1 Crônicas 29, de 11 a 13, quando Davi diz o seguinte: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. As qualidades do Senhor precisam ser reconhecidas no louvor e na adoração do seu povo. Amém, queridos? E nos 2 últimos versículos, nós temos o grande finale dessa sinfonia. Os seres viventes estão lá. Os 24 anciãos estão lá. Agora tem
milhares e milhares de anjos e se juntam nesse último coral, todo ser criado em todo o universo. Não fica ninguém de fora. E o curioso é que quando a Escritura diz que não fica ninguém de fora, nós nos lembramos que diante do Senhor todo joelho terá que se dobrar, no céu, na terra e debaixo da terra. Não fica ninguém na criação de fora de uma palavra final de adoração. Até aquele que odeia Deus terá que dizer: Ele é mesmo bom, Ele é mesmo poderoso, Ele é mesmo digno. Mesmo aquele que lutou contra Deus, resistiu até o final, terá que reconhecer quem é o Cordeiro Santo de Deus e qual é a sua dignidade ao final de tudo. Toda a criação se junta aos seres celestes, aos anjos. Deus e Cristo já são sabidamente dignos. O Pai no capítulo 4, o Cordeiro no capítulo 5. E agora um coral ainda mais intenso está clamando e vai cantar e dizer aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para sempre. E a partir daqui, a expectativa do Apocalipse é que o drama vai começar. O drama cósmico não começou, ele vai começar, porque agora foi encontrado um que é digno para começar a romper os selos e dizer qual é a extensão, a profundidade, qual é o dano e qual é a glória advinda do drama final da história da redenção plena. Era necessário que alguém abrisse aquele livro. Era necessário que o Todo-Poderoso se mostrasse. Era necessário que todos os seres do céu, da terra e de debaixo da terra reconhecessem que há um só que é digno de romper aqueles selos e de abrir o livro, ler o que tem por dentro, ler o que tem por fora, desvendar os mistérios e promulgar o juízo da eternidade de Deus. Amém? É nesse ponto que nós estamos. Algumas breves conclusões e aplicações. Somente Cristo foi encontrado digno de executar o plano santo e perfeito de Deus, pagando com seu próprio sangue. Ele é o leão que conquistou, também é o cordeiro que foi abatido em sacrifício. Para a gente participar dessa vitória e do próprio reino de Cristo, é necessário confiar total e plenamente na obra da cruz. E aí eu tenho uma pergunta. Você não me responda em voz alta, responda para o seu coração. Você confia plenamente em Cristo, a ponto de deixar totalmente nas mãos dele a sua vida? Isso não é uma pergunta retórica, é uma pergunta da transcendência da sua alma. Segunda, sem Cristo, a vida humana não vai passar de lamentos, não vai passar de choros. Com Cristo, a vida humana é alegria e adoração, mesmo quando atravessamos as maiores dificuldades. Aqueles anjos entoam o seu cântico por estarem com Cristo desde já. Mas o ser humano redimido pelo poder de Cristo, entoa o seu cântico de adoração e louvor, por saber que estava perdido e foi achado, estava sujo e foi limpo, estava morto, mas agora vive em Deus, por causa da obra de Cristo. E aí vem outra pergunta que eu faço a você. Se ainda não o fez, algo fala ao seu coração para você reconhecer Cristo como Salvador? Suficiente, único? E submeter a Ele a sua vida por completo, incluindo a sua adoração, o seu louvor e a sua oração?
Se houver dúvida com alguma coisa que eu falei nessa última pergunta, você está com um problema relacionado à sua eternidade. Terceiro, a gente não tem visões como Paulo teve lá em 2 Coríntios 12. Né? Terceiro céu, tem um sujeito aí que foi parar lá no terceiro céu, olha, não sei se foi, né, carne, não sei se foi espírito. Paulo fica meio em cima do muro ali para deixar a gente nesse suspense até a eternidade. A gente também não tem visões como a de João, ao longo do Apocalipse, por exemplo. A gente não tem. Mas nós temos o privilégio de podermos ler esses textos e anteciparmos no nosso ser as cenas celestes que um dia os nossos olhos verão e que os nossos ouvidos poderão ouvir os novos cânticos, as sinfonias, os coros, os instrumentos que estão perante o trono de Deus. A possibilidade de antecipação que nós temos não é por um êxtase que nós vamos ter lampejos, é pela vida concreta de leitura da Escritura que nos permite antecipar a alegria do que nós veremos e ouviremos na eternidade com Deus. Quarto, não fiz nenhuma pergunta agora para aliviar vocês, né? Mas agora no quarto eu vou fazer. O caráter de adoração celestial ressalta, com muito poder, a glória da obra da redenção em Cristo Jesus. Fora de Cristo, nosso mundo caído não tem esperança. No entanto, por que Jesus foi morto e em seguida ele venceu a morte? O seu povo é resgatado e tem esperança da glória eterna. Agora eu faço uma pergunta. Você tem a viva esperança de estar eternamente com Deus e de poder entoar cânticos celestes em adoração perfeita diante do Deus eterno para todo sempre? Se você não respondeu positivamente as duas primeiras perguntas, você não pode responder positivamente a essa. E por fim, sem pergunta, nenhum dos seres criados no céu, na terra ou em qualquer outro lugar era digno de abrir os selos. Mas todos eram dignos de adorar o Cordeiro. Eu não sou digno de abrir aqueles selos, mas o Senhor me considerou digno de abri-lo. Se tivesse agora um outro livro selado em algum lugar, e alguém perguntando lá na eternidade, mas quem será digno de adorar o Cordeiro? Alguém responderia, todos os que foram lavados e remidos no sangue dele são dignos de adorá-lo. A nossa dignidade consiste apenas em adorar aquele que de fato é digno, sobre tudo e sobre todos. A gente não pode se dar ao luxo de viver uma vida cristã que não adore verdadeiramente o único que é digno de receber adoração. Porque só nos cabe isso. O resto todo é perfumaria. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Ficaram felizes? O livro vai ser aberto. Os selos vão ser rompidos. O drama cósmico vai começar. Alguma coisa vai ser revelada. Vamos entender o que vem pela frente em pílulas homeopáticas. Quando a gente chegar lá no finalzinho de Apocalipse, a gente vai descobrir que ainda não entendeu quase nada. Mas a gente está se preparando, porque um dia a gente vai entender tudo. O espelho vai desaparecer e nós vamos ver tudo face a face. Amém? Vamos inclinar nossa fronte.